Competência da Justiça Federal. Opa, aí entramos no terreno bacana. Competência da Justiça Federal, meus caros, você vai ter que delimitá-la pelos artigos 108 e 109 da Constituição. São hipóteses taxativas de competência. Fora dali não existe mais competência da Justiça Federal. É tudo ali, tá tudo ali, tá bom? Então isso facilita o nosso trabalho. Por que o 108? O 108 a gente vai olhar um pouco depois, que é a competência originária do TRF. Vamos olhar primeiro o artigo 109 da Constituição, que é a competência do juiz de primeiro grau. Nesse artigo 109, a gente pode distribuir a competência com base em 3 critérios: matéria, pessoa e função. Opa, MPF, então, competência absoluta, certo? Competência absoluta de todos os casos da Justiça Federal. Ok, matéria. Separem os incisos, grifem os incisos 1, 2 e 8. Na verdade, são em razão da pessoa, tá? Inciso 1, 2 e 8, competência em razão da pessoa. Incisos 3, 5A, 10 e 11, em razão da matéria. E apenas um inciso em razão da função, o inciso 10. Vamos começar pelo menor, né? Inciso 10, em razão da função. Qual é a competência funcional do juiz federal? 109, inciso 10, diz que a competência dele julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Isso daí é área criminal, não é nossa. E aí, agora sim, execução de carta rogatória após o exequato. E 2, sentença estrangeira após a homologação. Ok, então esse é o tópico. Há 2 hipóteses, então, de competência funcional. O juiz federal, nós vamos o quê? Dar execução à carta rogatória vinda lá de fora. A gente já explicou, a carta rogatória passiva tem que passar pelo juízo de delibação do STJ, ver se ofende a ordem pública ou não, etc. Ele dá o exequato. Exequato é o quê? Executa-se, cumpra-se. E a gente cumpre, tá? Ordem dada é ordem cumprida. E 2, sentença estrangeira. Sentença estrangeira, mesma coisa, tem que passar pelo STJ, homologar a sentença estrangeira e depois nós vamos aplicá-la aqui também embaixo, tá bom? Juiz federal também. Ok. Tem uma parte final do 109, inciso 10, que já é a competência em razão da matéria, que é sobre nacionalidade. Então, daqui a pouco a gente trata disso, tá? Mas essas 2 são funcionais, distribuição de funções. O STJ faz o juízo e depois a gente cumpre aqui embaixo, tá? Então, é aquela distribuição horizontal, né, funcional. Agora, vamos para a competência em razão da pessoa. Aqueles 3 incisos que eu disse, é o inciso 1, 2 e algum outro lá para frente. O 1 é o mais importante. Compete à Justiça Federal julgar causa em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal, forem interessadas na condição de autora, ré, assistente, ou seja, qualquer forma que elas ingressem no feito, vai ser competência da Justiça Federal. 2 atenções, tá? Se ingressar no feito, cuidado, como amicus curiae, não há deslocamento de competência, por conta do artigo 138, parágrafo 1º do CPC. Amicus curiae foi colocada como hipótese de intervenção de terceiro, mas é mais ou menos uma intervenção, por quê? Uma delas é aqui, ó, não desloca a competência. Então, a União, por exemplo, o INCRA, o INSS, podem atuar como amicus curiae lá na Justiça Estadual, e o juiz estadual não vai poder mandar os autos para a gente. E a segunda exceção é intervenção anômala, artigo 5º da lei, eu acho que 9494, que diz lá que se houver interesse econômico, a União poderia intervir como essa intervenção anômala, por exemplo, né, numa causa do Banco do Brasil na Justiça Estadual, a União poderia intervir nessa intervenção anômala e não haveria também deslocamento de competência para a Justiça Federal. Salvo, parágrafo único do artigo 5º, se ela recorrer, aí a demanda vem para a Justiça Federal. Daqui a pouco a gente aborda isso, tá? Beleza, então vamos lá. Entidade autárquica, enfim, essas naturezas da entidade autárquica, o que é, vocês estudam lá em direito administrativo, né? Entidade autárquica é um ente com personalidade jurídica própria, né? Criado por lei. Além disso, existem aquelas fundações públicas regidas pelo direito público, né? Que também são consideradas o quê? Fundações autárquicas, tá? Só dando exemplos aqui, né? Autarquias federais, exemplos, INSS, IBAMA, INCRA. Eu tive um caso desse, do INCRA intervir numa demanda possessória lá, o MTST invadiu uma fazenda e o INCRA interviu como interessado porque ele possivelmente iria desapropriar aquele terreno para depois destinar à reforma agrária e tudo mais. Olha, INCRA interviu, competência da Justiça Federal. INSS é o mais claro, né? Temos muita demanda envolvendo o benefício previdenciário. Ok, isso daqui cai, então deixa eu falar. Quando o INSS está na demanda, pode surgir uma dúvida em vocês. Um dos benefícios pleiteados pelas partes é o quê? Pensão por morte. Para, porém, que você conceder a pensão por morte, você tem que analisar como questão prejudicial se a parte é, por vezes,
companheiro ou não. Então entra a mulher, diz, olha, o meu companheiro faleceu, nós mantínhamos união estável, a gente não se casou, enfim, não tem nada cartorário sobre isso, mas enfim, a gente mantinha união estável, olha as fotos, olha tal documento, olha as provas testemunhais e tudo mais. O juiz estadual pode analisar se há união estável ou não? Alguns diriam, não, porque é o juiz estadual que analisa isso. O juiz federal não analisa demandas de família. Aí que tá, olha, o juiz federal pode analisar a união estável como questão prejudicial, só que aquilo ali não vai fazer coisa julgada. Ele está analisando como questão prejudicial para definir um benefício previdenciário em face do INSS. Tá? Aquela união estável pode ser redecidida na justiça estadual posteriormente. Tá? Então, aquilo ali não faz coisa julgada. Inclusive, com a novidade do novo CPC, né, de que questão prejudicial faz coisa julgada, nesse caso não faz coisa julgada porque o juiz federal é absolutamente incompetente para decidir união estável como se pedido principal fosse. Tá? Nesse caso, não. Caiu na minha prova, inclusive, do TRF da primeira região, tá? 2015, 2016. Ok, Fundação Federal, regida pelo direito público, né? Vocês sabem que existe uma divisão, né? Fundação Pública de Direito Público e Fundação Pública regida pelo direito privado. As fundações públicas de direito público federais são consideradas autarquias federais e litigam na Justiça Federal. Por exemplo, FUNAI é uma fundação, FUNASA e IBGE são fundações autárquicas, vamos dizer assim, e litigam na Justiça Federal. 3. Considerem dentro de autarquias, vejam, autarquia é um grande guarda-chuva que engloba as próprias autarquias, as fundações autárquicas, as agências reguladoras, então muito cuidado quando houver agência reguladora, vem para a Justiça Federal. Os conselhos de fiscalização profissional, falei, né? Existe a súmula 66 do STJ, que compete à Justiça Federal julgar demandas envolvendo conselhos profissionais, porque eles são considerados autarquias federais. Cuidado com a OAB, porque na OAB, a ADI 3026 do DF, o ministro Eros Grau, como relator, entendeu que a OAB, pera lá, não é muito autarquia como as outras. Por quê? A OAB é especial, ela é sui generis, porque ela tem previsão constitucional, ela tem por objetivo não só fiscalizar a profissão de advogado, mas sim tutelar o Estado democrático de direito, ela tem ampla participação em vários cenários políticos, etc. Ela, enfim, pode propor, o Conselho Federal da Ordem pode propor ação de controle concentrado de constitucionalidade, enfim, propõe bastante. Então, a atuação dela é bem mais ampla do que um conselho de fiscalização profissional. Então, é diferente, tá bom? E aí, como é diferente, o STF entendeu que é diferente, alguns juízes federais começaram a dizer, pera lá, ela é diferente, não é autarquia federal, vou mandar os processos do OAB para a Justiça Estadual. E depois o tema voltou a chegar no STF, o STF disse, não. Mesmo ela sendo sui generis, ou seja, não sabemos o que ela é, as demandas envolvendo o OAB são de competência da Justiça Federal, sim, tá bom? São de competência da Justiça Federal, e seja Conselho Federal da Ordem ou Conselho Seccional, né, de Minas, DF, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer um, competência da Justiça Federal, tá? Só tem que, pegar o auxílio aqui para ir citando as súmulas, os artigos, para vocês irem acompanhando também, tá? Empresa Pública Federal, o terceiro ente, vamos dizer, que está ali litigando e que atrai a competência para a gente. Aqui dentro, vocês têm que saber a diferença entre empresa pública federal e sociedade de economia mista, né? Por quê? Porque empresa pública federal litiga na federal e o resto, sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, litiga na Justiça Estadual. São 3 diferenças, né? O próprio foro, uma litiga na federal, outra na estadual. Aqui, forma jurídica, sociedade de economia mista é sempre SA, então Banco do Brasil, SA, Petrobras, sociedade de economia mista, SA. A empresa pública federal a empresa pública em geral, pode ser constituída de outros tipos societários, tá? Isso daí você estuda empresarial. E composição do capital. Empresa pública federal é composta 100% de patrimônio público. Sociedade de economia mista, não, tá? Por exemplo, o Banco do Brasil acho que tem mais de 90% da União, sim, mas não é 100%. Agora, empresa pública federal, Correios, Caixa Econômica Federal, capital integralmente público. E aí atrai a competência da Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? E aí tem várias súmulas, vou até citar aqui para você, 556 do STF, 508 do STF, 517 do STF e 42 do STJ, basicamente dizendo isso, tá? Justiça Estadual, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública Federal, Justiça Federal. Ainda, alguns pontos sobre o 109 inciso 1, ele é o mais complexo, ele é o mais profundo, depois dele vocês resolvem 80% das demandas na Justiça Federal, tá?
Primeiro ponto sobre esse 109, inciso 1, ponto complementar, né? Olhem só, vamos supor que vocês entrem com uma ação de reparação, etc., contra a TIM, Claro ou, enfim, empresas de telefonia. Alguns poderiam pensar, olha, eu estou entrando contra a empresa de telefonia por conta que ela pratica algumas irregularidades e, inclusive, essas irregularidades estão contrárias à regulamentação da Anatel. E aí você começa a pensar, a Anatel é agência reguladora, tem natureza jurídica, né, autárquica, e a demanda deveria ir para a Justiça Federal. A Anatel deveria fazer parte dessa demanda. Mas não, pessoal. Em regra, não. As demandas que não tenham, vamos dizer, amplitude significativa, que possa questionar algum ato regulamentar, alguma atitude da Anatel ou de alguma agência reguladora, não vão para a Justiça Federal. Tá? Então, essas demandas mais simples, etc., de que, enfim, TIM, Claro ou descumpre a regulamentação da Anatel, ok, não precisa dela. Ela não precisa intervir como litisconsorte necessária em todos esses casos. Tá? Isso está, inclusive, na súmula 506 do STJ. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre concessionária e usuário de telefonia decorrente da relação contratual. Ok, se virem aí. Então, e a súmula vinculante número 27 do STF, mesma coisa. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público.